Nosso próximo painel também terá o tempo de 40 minutos. Dando sequência na programação, os próximos temas abordarão Fluxo Interno e Experiência de Curitiba e Depoimento Especial, Fluxo para o Interior, Produção e Compartilhamento de Prova. Convidamos para integrar a mesa e presidir este painel o desembargador Rui Mugiati e os expositores, o doutor Oswaldo Canella Júnior, que é juiz e direito da Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba, e o doutor Sérgio Luiz Creus, juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Paraná. Sejam todos muito bem-vindos. Um bom dia a todos e a todas que estão neste auditório, que se encontram nos ouvindo também e vendo pela rede online. Meus caríssimos colegas, doutor Sérgio Creus, doutor Oswaldo Canella, que agora estão aqui nesta mesa e nos honram com a sua, vão nos brindar com suas falas a respeito dos temas desta manhã, neste workshop. Os temas já foram anunciados, nós vamos seguir de uma maneira informal para aproveitar o tempo, e o primeiro a falar é o doutor Oswaldo Canella, a respeito do fluxo do depoimento especial praticado na Vara de Infrações Penais contra as vítimas, crianças e adolescentes, da qual o doutor Oswaldo é titular em Curitiba, onde trabalha conjuntamente com a doutora Tarsila, e ambos ali realizam experiências e um trabalho dignos de muito louvor, onde estivemos também para presenciar a metodologia e que agora vamos poder conhecer em maior profundidade. Então, passo imediatamente a palavra ao doutor Oswaldo Canella. Sem maiores delongas, agradeço o convite, louvo a iniciativa do Ministério Público. Este é um tema de maior relevância. Estamos há 5 anos trabalhando, basicamente, 95% dos nossos casos são casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. É claro que o depoimento especial pode ser realizado em relação a vários fatos, né? Mas este fato em especial é gravíssimo. Né? E por que ele é gravíssimo? Bom, a epigenética já descobriu que o abuso sexual pode levar à alteração genética. Então, a partir desse ponto, nós vemos a gravidade desse elemento na vida de uma pessoa. Por outro lado, também até o estágio atual da ciência, nós sabemos que a pedofilia é uma compulsão que também não tem uma cura específica. Há um controle, mas não há cura. É um relato, inclusive, de um pedófilo que me causou bastante impacto, e dizendo o seguinte, que era tamanha compulsão que, quando ele estava andando na rua e via uma criança de 3, 4, 5 anos, andando com a sua mãe, de mãos dadas, ele sentiu uma compulsão sexual tão grande que ele precisava parar para, de alguma forma, satisfazer a sua lascívia. Então, eu começo a minha apresentação dizendo o seguinte, nós temos 2 vetores. Nós temos crianças e adolescentes que são gravemente agredidos, com desdobramentos imponderáveis. A ciência hoje sabe que há a possibilidade de alteração, inclusive genética, sem embargo das questões psicológicas. Estas crianças e adolescentes não podem ser submetidos a novas agressões. O sistema de justiça e o sistema geral do Estado, ele não pode ser mais um fator de agressividade. Mas, por outro lado, nós também temos a situação da prática do crime e de uma compulsão, ou seja, nós temos indivíduos que precisam ser, de alguma forma, parados, eles precisam ser controlados, ainda que em ambiente carcerário, né? Depende muito da situação. E aí, então, surge o problema do depoimento especial na área criminal. Porque o magistrado vai produzir um meio de prova.
É um meio probatório. E como produzir esse meio de prova? Primeiro, sem produzir maiores agressões a esta criança. E, segundo, permitindo mais amplo direito ao contraditório e a ampla defesa. Porque, muitas vezes, este dado, o dado que é repassado, pode não corresponder à verdade. Quantos casos de alienação parental nós temos também? E quantas pessoas já ficaram presas até que se descubra que era caso de alienação parental? Então, com base nisso, é que nós acabamos, depois de muito tempo de experiência na vara especializada e trabalhando continuamente com esses casos, nós começamos a perceber, como eu digo, nós, todo o contexto do sistema de justiça. O Ministério Público, a Defensoria Pública, os próprios advogados que participam desses atos, o juízo e o setor de psicologia, nós percebemos que, até o estágio atual do depoimento especial, nós tivemos muitos avanços. Então, nós angariamos vários instrumentos para a produção desse depoimento especial. Isso significa que nós podemos produzir esse depoimento especial de várias formas diferentes. E a partir de metodologias diferentes. Então, assim, todo o esforço que foi feito desde o Rio Grande do Sul, passando por todo o país, ou seja, o CNJ, a recomendação número 33, os esforços nos estados, tudo isso nos trouxe determinados instrumentos, essa foi a nossa percepção, que podem ser utilizados. Que instrumentos são esses? Olha, nós temos uma sala de audiência tradicional. Esse é um instrumento? É um instrumento, né? Talvez seria o menos indicado, conforme as circunstâncias. Nós temos também salas especiais, né? Nós temos salas especiais para a ouvida, como foi apresentado agora, né? Essa tecnologia, né, de entrevista muito avançada também, mais um instrumento. Nós temos também a perícia, que é a possibilidade de ser feita uma avaliação psicológica direta entre o perito e a própria criança. Então, esses instrumentos, como eles podem ser trabalhados? Esta foi a dúvida que nos foi levantada para que nós pudéssemos construir um protocolo de depoimento especial. E, de fato, hoje o que nós temos, a experiência, e esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje aqui, a experiência de Curitiba é a experiência de um protocolo de depoimento especial que está alinhado, inclusive, à legislação atual, a recomendação número 33, e as técnicas de produção de depoimento especial que já vêm sendo consagradas no país. Basicamente, o que nós percebemos, a percepção do nosso setor de psicologia, do Ministério Público, da magistratura, foi de que a primeira falha seria o juiz ou os operadores do direito escolherem o método de produção desse meio probatório. E por que isso? Porque quando fazem isso, ou fazem juridicamente, sem levar em consideração as peculiaridades psicológicas, a situação da criança ou do adolescente. Eu vou explicar melhor. Pode ser, por exemplo, que uma criança ela esteja apta psicologicamente a se manifestar perante o magistrado e queira assim fazer. Um dado que eu vou repassar para os senhores, um dado que realmente me surpreendeu, é o número de crianças, 9, 10 anos, 11 anos, que querem falar diretamente com o juiz. Eles querem conhecer o juiz, eles querem falar com o juiz, eles querem expor o que aconteceu. E quando são apresentadas hipóteses, né, que foi transformada numa sala de audiência, como se fosse uma sala de estar, ou uma sala de audiência tradicional, ela escolhe a sala de audiência tradicional e fala perfeitamente, e sai de lá dizendo que teve uma excelente experiência. Então, esse é um elemento que nos chamou muito a atenção. Bom, então, agora passando diretamente para o protocolo. Como funciona esse protocolo? O protocolo ele vai muito além da produção do depoimento especial no fórum ou na sala de audiência. Ele é anterior a isso. No nosso protocolo existe uma preparação, que é uma preparação dos pais. Os pais eles vão ter conhecimento. Então, vamos dizer o seguinte, existe um caso de possível abuso sexual, né? Essa criança, ou esse adolescente, vou dar um caso padrão aqui, vamos dar um caso muito comum, assim. Foi abusada dos 8 aos 11 anos de idade e, aos 13 anos de idade, revelou os fatos para uma amiga. Quando esses fatos
foram revelados para a amiga contou para a professora, que, por sua vez, contou para a diretora. A diretora, por sua vez, levou o fato ao conselho tutelar. E o conselho tutelar foi conversar com a mãe, né? E a mãe, questionando a criança disse, olha, foi o padrasto, essa pessoa que mora aqui com você. A mãe, que tem vínculos afetivos com o padrasto, em princípio, não acredita e acha que isso é impossível que isso tenha acontecido. E leva a menina, né, à delegacia de polícia, e ali são feitos os exames periciais para verificar se houve algum rompimento imenal, se houve algum traço, né, algum vestígio de abuso sexual concreto. E aí, quando o laudo sai negativo. Houve conjunção carnal? Não. Houve ato libidinoso diverso? Também não. Então, a mãe logo acredita que não houve abuso e, portanto, a menina está mentindo, só que ela não mentiu. Por quê? Porque esses abusos sexuais consistiram em atos sexuais que não deixam vestígios, né? Ou é uma manipulação, sexo oral. Então, veja só a situação dessa criança. Essa criança diz que aconteceu um abuso sexual, a mãe não acredita porque não há a perícia, vamos dizer assim, na própria ignorância da mãe, a perícia foi negativa, logo ela está mentindo. Ela não se conformando com isso. Ou seja, a primeira reação foi uma reação de negativa, ninguém acreditou no que ela disse. A situação se torna conturbada e o que o Conselho Tutelar faz? Não tem outra alternativa a não ser retirá-la do seio da família, porque ela não pode morar com o agressor, né? E leva para um abrigo, uma segunda agressão. Então, veja, essa criança ela já não está acreditando em mais nada, porque todas as vezes que ela tentou falar para alguém que ela teve um problema, ela teve o seu problema mais agravado. A família já não acredita nela, a mãe já está condenando, falando, olha, você é responsável pela minha separação, né? E essa já não acredita em mais ninguém. Quando ela precisou de ajuda, ela foi tirada de casa, ou seja, o agressor permaneceu em casa e ela vai ser tirada. Essa é a criança que vai ser ouvida em juízo. Então, o protocolo de depoimento especial deve e leva em consideração isso. Nós precisamos agora resgatar a confiança dessa criança. Porque, senão, por mais que você queira usar uma técnica psicológica, por mais que você queira extrair o fato concreto, ela já não confia mais em ninguém. Ela não sabe mais se ela vai falar alguma coisa e alguma coisa pior vai acontecer para ela. Então, é nesse sentido que o nosso protocolo já começa a preparar a família. As nossas psicólogas, elas nos orientaram como proceder em audiência, como os nossos servidores devem proceder na recepção dessas pessoas, sem a frieza normal que nós temos nos ambientes judiciais. Então, o protocolo já prevê, primeiro, o acolhimento da família, o acolhimento da criança, da menor, e a explicação de tudo o que vai suceder durante o depoimento especial. Os advogados também são esclarecidos do ambiente que vão participar e da peculiaridade da produção desse meio de prova. Portanto, nós criamos também, com o concurso das nossas psicólogas, toda uma elaboração de manuais e recomendações. Vejam, são apenas recomendações, são orientações que os advogados levam em consideração, assim como nós, juízes e os promotores, levam em consideração para a realização dessa peculiaridade. Muitas dessas recomendações foram ditas agora pela psicóloga que nos antecedeu. A psicóloga Sandra, que nos antecedeu. Esses elementos são repassados aos operadores do direito. Bom, veja que interessante, nós mudamos a perspectiva. No protocolo, quem decide qual é o instrumento utilizado não é mais o juiz, nem o promotor, nem o advogado. Quem decide isso é a equipe, o nosso setor de psicologia. Ele faz uma análise anterior, específica da situação psicológica daquela criança. Então, essa criança que nós contamos o caso agora, ela vai ser examinada, ela vai fazer entrevistas prévias, e o nosso setor de psicologia, depois de uma preparação extensa, examinar as condições, ele, na abertura da audiência, quando todos já tiverem tido conhecimento do protocolo e seu funcionamento, os pais já estiverem habituados, os pais vão ver as salas que potencialmente vão ser utilizadas, vão saber tudo o que vai acontecer durante esse procedimento. Elas abrem a audiência,
e produzem uma nota técnica, oralmente. E elas, então, vão justificar qual o método que nós vamos utilizar naquele caso. Então, se elas entenderem que a criança está apta, né, à realização de um determinado método de produção desse depoimento pessoal, eles vão declarar. E como é que é feito isso? A própria criança é apresentada as hipóteses. Ela pode dizer se ela quer ou não falar perante o magistrado, se ela pode escolher a sala. Nós temos 2 salas, uma sala de audiência e uma sala que é praticamente uma sala de estar, em que também ficam presentes o juiz, promotor, advogado, a criança e as psicólogas, ou falar de forma isolada, ou seja, através de um ponto remoto em que ela não precisa ter contato com ninguém. Ou ainda, se ela não deseja nem isso, e aí então nós partimos por uma avaliação específica, isso é uma perícia que é instaurada. A criança escolhe, e, para nossa surpresa, mais de 80% dos casos elas escolhem falar perante o juiz, ou numa sala de audiência, ou na sala de estar, que nós montamos exatamente para esse caso. E só residualmente nós temos utilizado o ponto remoto e, muito mais raramente, nós instauramos uma perícia para a realização desse ato. Então, veja, a criança ela já tem restabelecido uma confiança, ela fica sabendo desde já que ela não precisa falar absolutamente nada. A primeira coisa que o setor de psicologia diz para as crianças: você não precisa falar nada. Se você não quiser falar nada, ninguém vai te obrigar, ninguém. Mas a tua palavra é muito importante. Depois, eu reitero isso novamente no início do depoimento. Digo novamente: olha, você não precisa dizer nada, querida, mas a tua palavra é importante. Se você tiver alguma coisa para dizer, nós tiramos o dia hoje para te ouvir, tá? Se você não quiser, vamos desligar tudo e vamos embora, não tem problema. Por incrível que pareça, esse ato é um ato que tranquiliza, né, as crianças. Bom, uma vez que o sistema, essa nota técnica ela é lançada, imediatamente as partes já estão na audiência e já podem tirar as suas dúvidas. Então, olha, nós vamos ouvir a criança em sala de audiência, mas uma sala de audiência adaptada. Os advogados podem perguntar as peculiaridades daquele procedimento, o que vai suceder, então as dúvidas são tiradas ali. Depois que essas dúvidas são tiradas, nós iniciamos o depoimento. Agora, veja, esse depoimento, ele é um depoimento que ele tem certas peculiaridades e, portanto, os operadores do direito também precisam mudar a sua mentalidade. Então, não basta que a equipe, o setor de psicologia, faça uma preparação prévia e acompanhe todo o procedimento, inclusive todo o depoimento. É necessário que também o juiz mude a sua mentalidade, o promotor mude a sua mentalidade e o advogado tenha uma mentalidade adaptada para aquela situação. Portanto, nós somos orientados da forma como proceder às indagações. Nós vamos nos especializando, tal como os próprios psicólogos, que estão nos acompanhando. E os psicólogos estão, inclusive, pelo próprio protocolo, autorizados a nos interromper se perceberem que, em algum momento, a pergunta é mal elaborada. Se a pergunta é mal elaborada, eles interrompem e, imediatamente, adaptam àquela situação. Os psicólogos também estão autorizados, se perceberem qualquer violação aos direitos fundamentais da criança durante a produção desse ato, interromperem um ato também e pedirem a conversão desse procedimento. Olha, isso aqui já não está sendo adequado. Então, nós vamos converter para o sistema isolado ou até mesmo realização de uma perícia. E, durante todo esse procedimento, a criança fala de forma aberta, as questões são feitas. Esse tipo de questionamento é exatamente aquilo que a doutora Sandra nos disse agora. Os nossos questionamentos como promotores e juízes vão na mesma orientação que a doutora Sandra disse aqui. É isso que nós produzimos com a ajuda das nossas psicólogas a todo tempo. Encerrado o depoimento, é feito um novo relatório agora das psicólogas que vão avaliar o nosso trabalho. E aí elas dizem se esse trabalho evitou a revitimização, se esta manifestação foi uma manifestação adequada, se já vai resolvendo as dúvidas das partes. As partes podem ter uma dúvida, por exemplo, escuta, quando ela disse aquilo lá, ela quis, você acha que teve alguma interferência psicológica nisso ou naquilo? Já vão sendo resolvidas essas questões ali mesmo e o ato é encerrado mediante a minha declaração de que o depoimento especial está encerrado. Após isso, essa criança e também os seus genitores ou representantes
são encaminhados ao setor de psicologia, que, por sua vez, fazem uma nova análise agora, não voltada à produção do depoimento especial, mas voltada a um tratamento, porque essas crianças não vão ser mais ouvidas. É a última vez que elas se manifestam em juízo. Então, daqui para frente, elas precisam de um tratamento psicológico, se for o caso, e, para tanto, nós temos convênios com diversas universidades e setores públicos aqui de Curitiba, e essas crianças e também os seus pais são encaminhados para um tratamento agora, para uma, digamos assim, uma profilaxia psicológica de tudo o que passar. E, ao arremate, as nossas psicólogas estão fazendo um estudo, que isso está no próprio protocolo, de impacto do depoimento especial na vida dessa criança. Então, a criança tem um questionário próprio e o adolescente tem também um questionário próprio. Eles vão dizer assim, como eu me sentia antes do depoimento especial? E agora ela vai responder, como eu me sinto agora depois do depoimento especial? Para a nossa grata surpresa, né, alguns resultados. Para a nossa grata surpresa, mais de 85% se sentiram muito bem após a produção do depoimento especial. Se sentem um pouco mal antes da produção do depoimento, mas depois que passam, né, pelo depoimento especial de forma devidamente acompanhada, devidamente, digamos assim, restabelecida a confiança no Estado, né, elas se sentem bem. E um dado mais importante ainda é o seguinte, então, alguns dados importantes, ou seja, as crianças têm manifestado, também os adolescentes, uma excelente experiência. Tá? Esses dados já estão compilados e estão à disposição, inclusive, do público científico. Por outro lado, um outro dado interessante é que, nos 5 anos que nós utilizamos esse protocolo, eu me recordo de um caso em que uma adolescente não quis se manifestar. Mas ela não quis se manifestar por quê? Porque o agressor ainda estava dentro de casa, era a pessoa que provia a subsistência da família e a família estava pressionando demais a menina. Então, veja, ela não quis falar, ela não quis se comprometer. Né? Mas a esmagadora maioria das crianças e adolescentes se manifestam, demonstram excelente experiência no depoimento especial, o meio de prova é produzido, passa pelo rigoroso crivo do Tribunal de Justiça, os desembargadores e toda a análise jurídica é feita sobre a legalidade, a compatibilidade da produção, e, até a presente data, não houve uma anulação, não houve uma observação do tribunal a respeito disso, inclusive do STJ. Ou seja, ele passou pelo estresse jurídico e, para mais, para a nossa inteira surpresa, já finalizando o nosso período, muitas crianças e muitos adolescentes têm revelado um alívio, como se fosse uma espécie de tratamento terapêutico, psicológico, após esse depoimento, após essa metodologia que é utilizada. Veja, eu não estou dizendo que o depoimento em sala de audiência é um depoimento adequado, muito pelo contrário, o depoimento tradicional em sala de audiência é uma agressão gravíssima contra a criança. Mas um depoimento especial realizado com a metodologia adequada, sob supervisão rigorosa do setor de psicologia, com a capacitação dos juízes e todos os operadores de direito, parece estar se demonstrando um fenômeno de participação na própria cura psicológica. Isso as nossas psicólogas têm nos retratado, eu tenho percebido isso, parece que as crianças, nossa, tirei esse problema das minhas costas, e vão seguir a vida delas. Ou seja, foi restabelecida a confiança no Estado, o Estado realizou esse instrumento de forma adequada, e elas saem aliviadas e tocam a vida dela para frente. Então, este fenômeno é um fenômeno que eu acredito deva ser estudado, porque, agora para encerrar mesmo, o doutor Sérgio até me deu uma canja. Mas esse protocolo, nós levamos esse protocolo à ciência do Tribunal de Justiça, à ciência do Ministério Público, das defensorias da OAB e também do Conselho Regional de Psicologia. E o Conselho Regional de Psicologia, há uma tendência, né? Uma das abordagens é que não se realize nenhum
depoimento de criança e adolescente, nem de forma remota, porque isso poderia significar um agravamento da situação da criança. E, para nossa surpresa, se o método, ou seja, o protocolo, for realizado de forma adequada, exatamente o contrário. Ele pode não só formar o meio de prova seguro para um julgamento, e aí, então, nós temos a condição de saber, por exemplo, a verdade, né, e tomar as providências necessárias para que isso não se repita mais, que esses crimes não sejam cometidos, diminuir esses crimes, como também pode ser um processo de quase que o início de uma terapia em que a criança ou adolescente deixa esse problema para trás, agora nos braços do Estado, ele que cuida do problema, e eu vou tocar a minha vida daqui para frente. Esses dados estão todos à disposição, nós temos uma das nossas psicólogas está desenvolvendo uma tese sobre esse protocolo, e era isso que nós tínhamos para dizer, desembargador. Agradeço muito a oportunidade. Obrigado ao nosso colega e amigo, doutor Oswaldo Canela.